Curso de VBA. Dúvidas dos alunos. Como automatizar planilhas com VBA. Tema de hoje. Como unir dados de duas planilhas em terceira planilha com critério. Aula extra. Então observe, na minha plan 1, eu tenho inúmeras datas. Se você observar, eu tenho todas as datas, no total de 301 datas. Observe aqui, Observe as nossas 301 datas. Observe aqui a minha contagem aqui abaixo. Ou seja, eu tenho 301 datas. E o que seriam essas 301 datas? Seriam as datas retiradas o sábado, o domingo e os feriados. Então, dessas 301 datas, eu vou criar, obviamente, uma estrutura para que... Observe que na minha plan 6, o que eu tenho aqui, Observe que eu tenho a fábrica, eu tenho a área e eu tenho o turno. Ou seja, na minha planilha União, que é onde vai estar as minhas informações, observe aí, vou estar limpando aqui os campos para que você entenda. Eu vou criar o que? Observe, eu vou juntar as informações da plan 1 com a plan 6. No entanto, há um probleminha. Dessas informações, o que é que eu vou estar tendo que fazer? Observe que na minha plan 6 eu tenho inúmeros turnos. Se você observar, eu tenho 188 turnos. Ou seja, eu vou ter que pegar aquelas 301 datas e criar uma estrutura para cada turno. Ou seja, basicamente, eu vou pegar 301 vezes 188, que vai me retornar, basicamente, mais de 56 mil registros. Imagine aí quanto tempo você demoraria para fazer tudo isso à mão. Então, imagine a seguinte situação, Eu tenho essas 301 datas. Observe como seria tão trabalhoso, Vou dar o Ctrl C e vou vir aqui na minha planilha União e vou estar colando essas 301 datas. Na minha plan 6, eu vou pegar apenas um turno, Observe aí, Vou pegar esta informação aqui, vou dar o Ctrl C e vou vir na minha planilha União e vou estar colando aqui, No entanto, eu vou precisar dessa informação colada até todo esse intervalo, Então, observem o trabalho que me daria, Vou colar aqui. Ou seja, eu colei apenas a primeira informação que da minha plan 6, ou seja, o meu primeiro critério. Lembre-se que eu tenho 188 critérios, ou seja, eu teria que fazer isso aqui 188 vezes. Vim na minha plan 1, copiar todos esses intervalos de datas, colar na minha planilha União e pegar linha por linha e criando essa estrutura. Ou seja, 301 datas vezes 188 registros é aproximadamente, se eu não estiver enganado, 56.588 registros. Ou seja, imagine quanto tempo demoraria para a gente fazer isso. Ao criar uma macro que eu vou ensinar passo a passo, observe aí como é que ficou o resultado da mesma. Vou limpar aqui os campos e observe, vou clicar em unir informações. Vamos aguardar aí que em torno de 15 segundos aqui na minha máquina, se você tiver uma máquina melhor que a minha, obviamente vai processar muito mais rápido. Já fiz em outras máquinas com desempenho melhor e demorou em torno de 5 segundos. São 56 mil registros que serão colados aí, Observe aí que já me retornou. Se eu vim aqui na minha primeira cela de A2 até a última cela, observe aí que eu tenho 56 mil. Observe aqui o meu contador aqui abaixo, 56.588 registros, Ou seja, a nossa macro fez 56.588 repetições. Ao clicar em um simples botão, ela fez tudo para mim que eu teria que fazer manualmente, copiando e colando. Então, como é que a gente faz uma macro semelhante a essa? Então, vou limpar aqui os campos. Vamos criar aqui do zero. Então, vamos lá. Creio eu que você entendeu o contexto. Eu tenho que vir aqui nesta coluna, copiar todas essas informações da parte da minha cela A2 em diante. Venho na minha plan 6 e também vou capturar por linha, certo? Ou seja, na minha linha 2, vou copiar esta informação e colar na minha planilha União aquelas 301 datas e colar esse primeiro critério para as 301 datas. Depois volto na minha plan 6, copio novamente a data e retorno para a minha planilha União e agora copio a linha abaixo. Ou seja, eu vou fazer 188 vezes essa repetição. Perfeito? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, esse é o tema, como unir dados de duas planilhas em uma terceira planilha com critério. Aula extra. Então vamos lá. Vou na nossa guia desenvolvedor,
vou clicar em Visual Basic. Vamos lá, ó. Vou clicar em inserir e vou criar um módulo. Por que eu vou criar um módulo? Como eu vou trabalhar com 3 planilhas, o interessante é que eu crio um módulo, pois eu vou poder manipular as 3 planilhas dentro do mesmo código. Diferentemente, se eu programasse dentro do próprio módulo da planilha. Perfeito? Então eu vou clicar aqui, inserir módulo, tá aqui o meu módulo. Se eu clicar aqui em exibir, Project Explorer, o módulo que eu acabei de criar é esse módulo 3 aqui, ó. Se eu pressionar a tecla F4, eu posso estar editando meu módulo e posso dar um nome a ele, ó. Vou chamá-lo aqui de aula extra. Observe, ó. Então, este é o módulo que eu acabei de criar, ó. Então, neste módulo, a gente vai trabalhar utilizando o code name dos meus objetos, ó. Então, o que seria esse code name, ó? Repare, ó. Eu tenho 2 nomes aqui que, se você observar, ó, eu tenho o plan 1, tenho aqui, ó, o plan 6, o nome aqui união e aqui respondendo dúvidas. Esses nomes aqui que me aparecem primeiro, ó, esses últimos nomes que estão entre parênteses, são os nomes que os nossos usuários visualizam nas nossas abas de planilha, ou seja, aquela abazinha da planilha, ó, a plan 1, a plan 2, a plan 3 e possivelmente uma plan 4. Ou seja, esses nomes que estão entre parênteses são os nomes que aparecem aqui nos cabeçalhos, digamos assim, das nossas planilhas. O codename que eu me refiro é esse nomezinho aqui que vem antes, ó, do parênteses, ó. Ou seja, ó, este nome aqui, plan 1, esse aqui o plan 2, esse aqui, ó, planilha 1 e esse aqui planilha 2. Esse nome é o próprio Excel que gera para a gente. Lembrando que eu poderia também estar alterando, ó. Se eu clicar sobre ele, ó, vou pressionar aqui o F4, observe aí que eu tenho o que? As suas propriedades, ó. Eu tenho a propriedade, observe aí, tem uma propriedade name, tem uma plan 1. E tem uma outra propriedade name, se você observar aqui mais abaixo, ó. Repare, eu tenho outra propriedade chamada name e também é plan 1. Lembrando que esse plan 1 aqui é o que está entre parênteses, ou seja, é o nome que aparece para o meu usuário. Já esse plan 1 aqui, o primeiro plan 1, é o nome que eu programo, ou seja, é um nome interno que eu posso estar manipulando dentro do meu código. Por que eu vou trabalhar com o codename? Porque é o seguinte, ó. Esse nome aqui, plan 1, plan 6, união e respondendo dúvidas, o meu usuário pode estar modificando o nome. Ou seja, se eu pegar esse nome e colocar lá dentro do meu código, se o usuário mudar este nome, vai interferir no nosso código e ele não vai funcionar. E aí a gente vai ter uma dorzinha de cabeça ao fazer a manutenção do nosso código. Se eu utilizar o index, o meu usuário pode estar modificando aqui a posição das planilhas e também vai interferir no nosso código. Então, a solução aqui mais viável é trabalhar com o codename, ou seja, com o código, com o nome da própria planilha, ou seja, o nome de batismo da própria planilha, perfeito? Então vamos lá. Entendido essa parte teórica, agora vamos entrar na prática, ó. Desenvolvedor Visual Basic. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Observe que eu vou declarar algumas variáveis fora do meu procedimento, ó. Vou chamar essa daqui de data e vou te dizer que é do tipo string. Embora seja uma data, eu vou dizer que ela é do tipo string porque eu não vou fazer nenhum cálculo com a data. Basicamente eu vou capturar uma informação que está como data e armazenar como texto. Uma outra variável que eu vou estar criando, vou chamar ela de L. Poderia chamar ela de L, como eu estou chamando aqui, poderia chamar ela de C, de B, de D. Isso aqui não vai interferir em nada. O que vai interferir é a classificação que eu vou dar para a mesma. Então observe, ó, na mesma linha eu vou declarar uma variável chamada L, uma segunda variável chamada, por exemplo, ó, vou chamar ela de W, uma outra variável aqui vou chamar de C. Ou seja, na mesma linha eu declarei 3 variáveis e vou classificá-las do tipo as o quê? As integer. Na realidade, nessa situação aqui, como eu disse a vocês, eu vou ter em torno de 56.588 registros. Eu não vou poder declarar essas variáveis do tipo integer. Por quê? Porque a variável do tipo integer, se não me falha a memória, ela armazena até 33 mil registros, pouco mais do que 33 mil registros. No meu caso aqui, se eu armazenar essas variáveis do tipo integer, vai ocasionar um estouro, ou seja, a minha variável não vai suportar o valor armazenado nela. Então, já sabendo disso, ao invés de eu armazenar do tipo integer, eu vou declará-la do tipo as long, ou seja, vai receber números longos. Como a planilha Excel cabe mais de 1 milhão de linhas, a variável do tipo long vai atender a minha necessidade, perfeito? Então vamos lá. Entendido essa parte teórica, agora sim a gente vai criar nossa macro. Ó. Vou chamar, ó, sub e vou chamar essa macro de quê? De união sem o tio de dados. Observe aí.
não posso deixar espaçamento entre as palavras. Ou eu junto tudo, ou eu coloco, por exemplo, um underline, como eu fiz aqui, ó. Se eu fiz muito rápido, vou apagar isso aqui. Observe. Ao dar um Enter, o VBA entende que aqui é uma sub, ó. Como eu coloquei uma sub antes do início da minha rotina, ele acrescentou um parênteses para mim e um Enter sub. Ou seja, aqui é o início e aqui é o fim da minha sub. E essa é a macro que eu vou estar criando. Então vamos lá. O que é que essa macro vai fazer? Bom, ela vai primeiramente fazer o quê? O ideal é que primeiramente ela limpe os dados que tenha nessa guia união, perfeito? Por quê? Porque obviamente eu quero sempre limpar para trazer novos dados. Se eu não limpar, pode ser que vai aglomerar dados que não deveriam estar dentro dessa plan, perfeito? Então vamos lá. Ó. Então para que eu possa limpar esses dados, você sabe perfeitamente que antes de qualquer coisa, nesse caso aqui, o ideal é que eu desabilite a atualização de tela. Então vamos colocar isso aqui antes, ó. O meu application, observe aí, ó, application.screen, o screen update igual ao falso, ou seja, eu vou estar desabilitando a atualização de tela. Para quê? Para que o meu código processe de uma forma mais rápida e não tenha aquela tremedeira de tela, que eu vejo o que é que a minha macro está executando passo a passo. Então isso daí vai garantir que minha macro percorra de uma forma muito mais rápida e o desempenho da minha planilha vai ser muito mais satisfatório. Um outro comando que eu vou estar utilizando também será para desligar, ó, o application.enables eventos. E vou colocar igual ao falso. Os eventos do Excel, como ele perguntar se eu desejo copiar, colar, salvar, o que queira, beleza? Um outro comando aqui que eu vou estar utilizando também para desabilitar será o meu cálculo. Para quê? Para que o Excel não fique calculando a cada célula. Então, vou desabilitar aqui e vou deixar como manual, ó. E claro, no final do meu código, eu devo voltar a habilitar tudo isso aqui para mim, ó. Então, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V. Então, aqui eu volto a habilitar a minha atualização de tela. Aqui eu volto a habilitar os eventos do próprio Excel. E aqui eu volto a dizer para o Excel que eu quero que ele recalcule lá de forma tudo automática, ó. Perfeito? Então, entre o desabilitar e o habilitar os eventos, vai entrar a nossa macro. Então vamos lá. Qual é o primeiro comando que eu vou estar fazendo? Ó? Observe aí. Vou colocar aqui, ó, planilha 1. Lembre-se que eu estou utilizando o codename. Planilha 1.range. Observe que ao colocar o ponto, ele já reconhece, o VBA já sabe quem é planilha 1. Range quer dizer o meu intervalo. E entre parênteses, ele me pede aqui o meu cells, ó. Ou seja, aqui o intervalo que eu vou estar trabalhando, ó, cells 1, cells 2. Então, o meu intervalo que eu vou estar trabalhando será a partir da minha célula A2, 2 pontos. E aí, no caso aqui, eu vou colocar um intervalo fixo, ó. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, como eu sei que eu vou buscar 56 mil registros, pouco mais do que 56 mil registros, 56.588 precisamente. Então, por exemplo, só para garantir, eu vou botar aqui 60 mil, ó. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ponto clear. Aqui eu estou limpando tudo que tiver lá nas minhas células, perfeito? Então vamos lá. O que é que eu faço agora? Ó? Bom, com esse comando aqui, eu estou simplesmente limpando todo o conteúdo das minhas células, ó. Perfeito? Tanto é que, se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, vou escrever algumas informações aqui, observe aí, aleatoriamente. E observe, ó, vou clicar aqui em inserir. Vou aqui em formas, vou escolher uma forma qualquer. Eu gosto de utilizar muito esse retângulo aqui, ó, de cantos arredondados. Então, vou clicar aqui novamente em inserir. Vou escolher aqui o retângulo de cantos arredondados. Vou colocá-lo aqui abaixo. E vou clicar sobre ele, ó. Na realidade, vou deixá-lo por enquanto aqui. Vou utilizar esse mesmo. Vou colocá-lo aqui uma cor de fundo. Como eu vou ter o limpar. E vou ter, obviamente, o puxar informações. Lembrando que dentro da mesma macro, eu posso tanto tentar ter o comando limpar, como carregar os dados dentro da mesma macro. Perfeito? Então vamos lá, ó. Vou só colocar ele aqui na corzinha verde, só para diferenciar. Vou dar um texto aqui para o mesmo. O texto que vai aparecer para o nosso usuário, ó. Unir informações. Então, deixa eu só, por questões estéticas, centralizar aqui e aumentar um pouco as informações do botão. Então, se eu clicar sobre ele, ó, colocar o cursor sobre ele, nada acontece, ó, ele fica uma cruzinha. Se eu clicar sobre ele, botão direito, a opção atribuir macro, observe aí. Vou escolher aqui a opção atribuir macro.
cliquei com o botão direito novamente, atribuir macro, ele vai me sugerir as macros que eu posso estar utilizando. E dentre uma delas está a que eu criei agora, ó, unidades. Então vamos lá, ó. Vou selecionar aqui unidades e vou dar um OK. Ó. O que é que meu unidades vai fazer? Ó? Se eu clicar sobre ele, apagou já as informações. Ou seja, aquele primeiro comando que eu fiz foi apenas para apagar as informações. Ó. Perfeito? Então vamos lá. O que é que eu faço agora? Ó? Bom, como eu quero pegar estas informações, eu vou pegar de qual guia? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui plan1. .activate, ou seja, eu vou estar ativando a minha plan1, a minha plan de codename plan1. Se eu vim aqui, ó, exibir Project Explorer, vamos ver quem é plan1. Ó. Plan1 nada mais é do que a minha própria plan1. Ó. Essa plan1 aqui, para que você saiba, vou até dar um nome mais sugestivo para ela aqui, ó. Renomear, vou chamá-la de datas. E aqui vou renomeá-la para chamá-la de critérios, para ficar mais fácil para a gente, ó. Como eu disse, isso aqui não vai interferir no desempenho da minha macro, porque eu não estou utilizando os nomes das planilhas, sim os seus codenames. Então, se eu vir novamente aqui no nosso código, ó, vai ficar mais fácil para você entender agora quem é plan1. Ó. Então, plan 1 é a minha guia datas. A minha plan 2 é a minha planilha critérios. E a minha planilha 1 é a minha união. Perfeito? Ou seja, a união da guia datas com a guia critérios. Então, ao informar aqui, ó, planilha 1. O plan 1. Quem é a plan 1? É a guia datas. Observe aqui, ó. Perfeito? Então, eu estou ativando a plan 1, que é a minha guia datas. E ao fazer isso, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, observe aí, ó. Vou colocar aqui um intervalo. Vou pegar, por exemplo, ó, só por garantia, vou pegar o Ranger, que é o meu intervalo, vou colocar o meu cursor sobre a minha célula A2, porque é a partir de lá que eu vou capturar as minhas informações. E vou colocar o comando Activate, só mesmo por garantia. E observe, ó, vou pegar as minhas variáveis que eu criei aqui acima, chamada L, W e C do tipo long, e vou passar valores para as mesmas. Ó. A minha variável L, vou dizer que ela parte de 2, porque a minha primeira linha é o meu cabeçalho. A minha segunda variável que eu vou estar dando valor para ela também vai partir de 2. A minha variável W. A minha variável C também vai partir de 2. Perfeito? Quando eu estiver utilizando as mesmas, vai ficar mais fácil eu poder explicar por que de 2. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos criar mais uma variável aqui. Ó. Uma variável chamada I. E possivelmente vou criar também mais uma outra variável. Ó. Vou só colocar aqui maiúsculas, só para questões didáticas, e também a variável y. Perfeito? A variável i e a variável y eu vou estar criando agora, ó, utilizando as mesmas agora. Então vamos lá. Para isso eu vou utilizar uma estrutura de repetição, o for next. Então o meu for next é ideal para quando eu saiba de que valor até que valor eu vou querer executar uma repetição. Bom, eu sei a partir de qual linha e sei até que linha eu vou querer fazer essa repetição. Então meu for next vai me atender perfeitamente o que eu quero fazer. Então a minha variável i que eu declarei agora do tipo inteira. Perfeito? Observe que eu coloquei do tipo inteiro e não do tipo long. Na realidade eu coloquei ambas do tipo long. Aqui no caso, como é uma questão didática, não vai interferir muito. Mas vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vou, só para não dar um valor desnecessário à minha variável, vou criar aqui abaixo. Ó, variável i e a variável y, as integer. Perfeito? Como elas vão armazenar números inteiros, números curtos, não há necessidade de eu dar um valor que sobrecarrega a minha variável desnecessariamente para não ocupar tanto espaço em memória, perfeito? Então deixa eu apagar isso daqui. Então, só a minha variável L, W e C vai ser do tipo long. A variável I e W e Y vai ser do tipo integer. Se eu tivesse deixado todas do tipo long, aqui não ia interferir muito no nosso código, perfeito? Mas por questões didáticas e questões técnicas, é necessário que eu faça dessa forma, perfeito? Para não ocupar espaço desnecessário nas minhas variáveis. Então vamos lá, ó. A minha variável i vai partir de 2. Por que vai partir de 2? Vai partir de 2 porque a minha primeira célula, se você observar a minha primeira linha, no caso, da minha plan 1, que é a minha guia datas, é o meu cabeçalho. Ou seja, eu vou partir da minha segunda célula, minha linha 2, que é onde eu começo as minhas datas. Ó. Então, por isso, meu for vai dizer, minha variável i vai partir de 2. O for quer dizer faça de i, partindo de 2, até esse to, quer dizer, até o quê? Bom, aqui eu poderia utilizar um comando para capturar de forma dinâmica quantas linhas eu tenho preenchidas lá nesse caso, na minha plan. Nesse caso, como eu tenho uma quantidade de datas já pré-definidas,
eu não vou utilizar um comando para capturar a quantidade de linhas preenchidas. Perfeito? Aí no nosso canal a gente tem vídeos ensinando como fazer isso. Então eu vou colocar aqui, ó, vai de 2 até 302. Por que é até 302, ó? Se eu pegar aqui, ó, dessa célula até a minha última célula, vejamos aqui, eu estou na minha célula 302 realmente, ó. Se você observar, observe aqui, ó, a linha 302. Então por isso que eu botei minha macro para a parte de 2 até 302, ó. Perfeito? Então vamos lá, ó. Entendido isso, o que eu vou fazer? Só entenda uma coisa, essa minha repetição vai de 2 até 302, ou seja, vai fazer essas 301 repetições. E o que eu faço agora? Ó? Bom, agora o ideal é que eu faça o quê? Bom, essa planilha aqui, que é a união, que vai receber os dados, eu vou ter que ativá-la para que ela receba dados. Então, como é que eu faço isso? Ó? Basicamente, eu vou fazer aqui, ó, planilha 1. Lembre-se que esse é o codename da mesma, que é a minha planilha união. Ponto activate, ou seja, eu vou estar ativando ela. E vamos lá. Eu vou estar ativando ela para quê? Para a minha planilha 1. Ponto cells, ou seja, as minhas células da minha planilha 1, quais células? Bom, a minha variável W. Minha variável W, lembre-se que parte de 2, ou seja, eu estou dizendo aqui, esse W aqui nada mais é do que a minha linha. Ó. Como eu não sei quantas linhas eu tenho, o interessante é que eu utilizo uma macro, uma variável, que vai variar de valor 2 até a última linha preenchida, perfeito? Ou seja, ela vai valer 2 no primeiro laço, depois vai valer 3, vai valer 4, vai valer a quantidade de linhas que eu tiver lá na nossa planilha que está buscando as informações, perfeito? Então, esse daqui, o meu row index, é a minha variável W, que parte de 2. Agora ele me pede o column index. Ó. O column index eu sei qual é a coluna que eu quero puxar as informações, então eu não preciso colocar aqui uma variável. Bom, eu quero a minha coluna 1. Isso daqui que eu estou utilizando é a informação de qual célula, ou seja, de qual linha e qual coluna eu vou estar armazenando as informações. Então, eu estou me referindo aqui, ó, no caso, a parte da minha célula A2 da minha coluna A, perfeito? Então, é a parte daqui que eu vou estar colando essas informações, ó, perfeito? E quais informações serão coladas nela? O que estiver após o meu sinal de igualdade. Então, eu vou colocar um format aqui para garantir que a minha data vai vir já formatada no formato de data, perfeito? Como eu já fiz alguns testes, eu já observei que vai vir invertido a data no formato americano, ou seja, naquele formato de, primeiramente, o mês e depois o dia. Então, vamos trazer para o nosso formato brasileiro. Então, vou colocar aqui, ó, plan 1, que é a planilha de onde vai estar puxando os dados da minha plan 1.cells. Abro o meu parênteses e vou informar a minha variável i. Isso mesmo, ó, essa variável aqui, ó, que parte 2. Vírgula. De qual coluna que eu vou buscar essas informações? Da minha coluna 1, que é aquela coluna onde está as colunas com as datas, perfeito? Então, por isso que eu informo aqui o número 1. E eu quero formatar isso daqui em qual formato? Qual é o tipo de máscara? Eu quero o formato de... Observe aí, ó. Vou colocar, primeiramente, o mês. Vou colocar a minha barra. Agora, os dois deles para representar o dia. Os dois M's para representar o mês. Os dois D para representar o dia. E mais uma barrazinha e 4Y para representar o ano. Diferente da fórmula do Excel, onde você coloca a letra A, aqui no VBA eu coloco o Y para representar o ano. Então, tá já terminado o comando para, digamos assim, buscar a primeira coluna lá da minha plan 1. Lembre que as demais informações serão puxadas de outra plan. Perfeito? E observe a minha sacada. Ó. Vou pegar a minha variável data, que eu declarei do tipo string, e vou armazenar um valor nela. Qual é o valor que eu vou estar armazenando nela? Exatamente este valor aqui, ó. Vou copiar isso aqui para sermos mais objetivos, ó. Vou dar o Ctrl C e vou dar aqui o Ctrl V. Claro que a gente pode estar comentando esse código para depois você entender por que eu estou fazendo isso daqui, ó. Perfeito? Então, por enquanto, eu vou deixar ele aqui criado já, ó. E o que eu faço agora, ó? Bom, agora eu vou entrar numa outra estrutura, ó. O meu for. Bom, o meu for. Meu segundo for, ou seja, um for aninhado. Ó. Meu for y, que eu declarei aqui do tipo integer, ele vai partir também de 2, porque, lembre-se, ele vai partir de 2, se você observar aqui, na minha planilha critérios, é a parte da minha segunda linha que eu também preencho informação de fábrica, área e turno. Ele vai até que linha? Ó? Vou colocar aqui que ele vai de 2, to quer dizer até o que? 189. Por que 189? Vamos verificar aqui, ó, da célula 2, até, observe aqui, ó, a minha última célula preenchida, ó, 189, ó, perfeito?
Então, observei por que eu estou botando o número 189. Ou seja, eu vou pegar da minha primeira célula preenchida, após o meu cabeçalho, até a minha última célula preenchida. Lembrando que eu também poderia utilizar um comando para capturar de forma dinâmica. Então, vamos lá. O que é que eu faço agora? Bom, agora, simplesmente eu só vou pegar as informações de onde eu vou estar puxando e dizendo para onde eu quero estar salvando. Então, observe como é simples o comando. Então, para sermos mais objetivos, vou digitar aqui com você. Vamos fazer o passo a passo total. E depois a gente copia e cola. Planilha 1, que é o codename da minha planilha união. A planilha que vai estar recebendo as informações. Então, planilha 1, ponto cells. Abro o meu parênteses. E o que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou pegar essa variável C que eu declarei do tipo inteira, que parte 2. E vou dizer que na minha linha, que tem a minha variável C, partindo de 2, e qual é a coluna? Bom, a minha primeira coluna. O que eu vou estar salvando na minha planilha 1, que é aquela planilha união, na minha linha da minha primeira coluna? Eu vou estar salvando o que vier lá do meu. Observe, ó, se eu colocar somente igual isso aqui, ó, igual a data, vamos ver se vai me atender ou não. Se não vai atender, eu faço uma formatação na mesma, perfeito? Então, a minha data, que é exatamente essa data aqui, ó, que está armazenando isso daqui para mim, ó, perfeito? Por que eu fiz isso? Lembre-se que primeiramente eu tenho que buscar em uma planilha e depois buscar em uma outra planilha, perfeito? Agora, todas as outras informações eu vou buscar da mesma planilha, ou seja, eu vou buscar agora todas as outras informações da minha planilha critérios. E observe como é que vai ficar o nosso código, ó. Vou copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C e vou dar aqui o Ctrl V. Claro, vou trocar aqui de 1 para 2, porque agora eu vou colar na minha segunda coluna da minha planilha união, a minha planilha 1, perfeito? Então, o que eu vou estar colando nessa segunda coluna? As informações da minha plan 2. Plan 2, lembre-se que é o meu codename, que é o codename da minha plan critérios. Ponto. Ponto que? Ponto cells. Abro o meu parênteses, row e o colo index, ou seja, a minha coluna e a minha linha de onde eu vou estar puxando essas informações. Bom, eu vou puxar da minha variável L, que eu declarei no início aqui, ó, partindo de 2. E lembre-se que eu vou colocar um incremento, ou seja, ela vai valer 2, depois vai valer 3, depois vai valer 4, vai valer até a quantidade de linhas que eu tiver, perfeito? E vou colocar o número 1. E tá feito, ó. Ou seja, eu estou pegando as informações da minha linha que parte de 2 e vou da minha coluna 1, que é exatamente esse cara aqui, ó. Estou pegando esta informação aqui desta coluna, perfeito? Como eu vou querer pegar da B e da C e salvar também aqui na minha planilha união, salvar na B, C e D, como é que eu faço aqui, ó? Se você entendeu a lógica, vai ficar muito fácil agora, ó. Vou copiar isso daqui, vou colar aqui novamente e vou colar novamente. Se eu não estiver enganado, eu tenho, vejamos quantas colunas eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui eu colei a mais, ó. E aqui o que vai mudar, ó. Aqui é a minha terceira coluna e a minha quarta coluna que vai receber as informações. E aqui vai ser a minha primeira coluna que eu vou buscar as informações. Aqui a segunda e aqui a terceira. Lembre-se que aqui eu estou puxando da plan 2. E esse cara aqui eu estou puxando da minha plan. Observe aqui, ó, da minha plan 1, que é a coluna que tem as minhas datas, ó. Reparem. Perfeito? Então vamos lá, ó. Aqui, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Bom, como eu disse, eu tenho que incrementar essas variáveis, ó. Se eu não fizer isso, eu não vou capturar, eu só vou capturar a primeira linha, porque a primeira linha está aqui, ó, dizendo que a minha variável C parte de 2, a variável L parte de 2 e a variável W parte de 2. No entanto, eu quero pegar todas as linhas. Então, para isso, observe, ó. Eu vou dizer que a minha variável C vai ser igual a ela própria, mais 1. Então, isso que vai fazer com que a minha variável C vale 2 no primeiro laço, depois vale 3, depois vale 4, vai valer a quantidade de vezes que houver a repetição. A minha variável é a mesma situação, ó. Ela vai valer igual a ela própria, mais 1. Ou seja, no primeiro laço ela vai valer 2. No próximo laço, 2 mais 1 é igual a 3. Ou seja, no próximo laço ela vale 3. No próximo laço vai valer 4, no próximo vai valer 5 e vai valer a quantidade de vezes que tiver o laço. A minha variável W é a mesma coisa, ó. W é igual a W mais 1. Perfeito? E vou colocar um next Y para fechar esse primeiro for aqui, ó. Esse segundo for, perfeito? E aí tem um detalhe muito importante, ó. Bom, para que eu volte lá para a minha primeira linha, novamente, lembre-se que eu vou fazer o quê, ó? Lembre-se
que eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Minha macro vai fazer isso aqui para mim, ó. Vem aqui, dá o Ctrl C aqui, basicamente nisso, de forma leiga, vamos falar isso. Vai dar o Ctrl C, vai vir aqui na minha planilha união. Observe, vai colar essas informações aqui, ó. Perfeito? E aí o que ela vai fazer? Vai vir na guia critérios, vai copiar esta informação aqui, ó. Vou dar o Ctrl C, vou vir aqui. Observe, ó. Vou vir aqui na guia união, vou colar aqui, ó. Nossa macro basicamente vai fazer isso aqui, ó. Então, deixa eu colar aqui para que você veja aí como é que vai funcionar a nossa macro. Então, perdão, deixa eu só ativar isso aqui. Então, a nossa macro vai estar fazendo isso aqui para a gente, ó. Repare, ó. Ó, quão trabalhoso é se eu fizesse isso aqui manualmente, ó. Então é isso que a nossa macro vai fazer no primeiro laço. Só que aí o que ela tem que fazer? Ela agora tem que vir novamente na guia datas, copiar isso aqui de novo para mim. Observe aí, ó. Vou selecionar isso aqui, pressionando Ctrl Shift seta para baixo. Copiei tudo isso aqui de uma vez. Vim aqui e vou na minha guia união, vou colar na minha última célula, na minha primeira célula em branco, e vou ter que copiar agora as informações de quem? Da minha guia critério, ó, da minha segunda linha, ó. Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui na minha guia união e vou colar isso aqui novamente, ó. Deixa eu só pegar aqui a minha última célula preenchida. E vou dar o Ctrl V. No caso aqui, eu vou sobrescrever a última célula preenchida nesse exemplo. Perfeito? Então, só entenda uma coisa. Observe quão é trabalhoso fazer isso aqui manualmente. Imagina aí eu fazendo isso aqui 188 vezes. Quantas vezes você acha que eu poderia estar errando ao fazer isso? Então vamos lá. Ó. Entendido isso, por isso que eu preciso desse carinha aqui, ó. L igual a 2. Por que eu vou precisar do L igual a 2? Como eu disse para você, ele vai ter que vir aqui e pegar todas essas datas. E como, se eu não colocar a minha variável L voltando ao valor inicial, o que vai acontecer? Ele vai agora pegar a minha próxima linha aqui em branco, coisa que eu não quero. Eu quero que ele volte a pegar novamente da minha primeira data em diante, ó, e faça todo o procedimento novamente pela segunda, terceira, quarta, quinta, até 188 vezes, perfeito? Então por isso que eu coloco a minha variável L igual a 2, ó. Se eu não fizer isso, quando eu debugar, você vai ver que vai ficar muito fácil o entendimento porque que é necessário que a gente coloque essa variável com esses valores, ó. Então vamos voltar aqui ao nosso comando, estamos basicamente terminando o mesmo. Então basta eu fazer o quê? Colocar o meu next e para fechar o meu for e observe aí. E está terminada a nossa macro, ó. Perfeito? Está terminado, ó. Lembre-se que eu não formatei a guia data. Provavelmente eu vou ter que formatar antes de repassar as informações para a minha planilha 1, mas vamos testar, ó. Creio eu que não tem nenhum erro aí. Acho eu que podemos fazer um teste. Então vamos lá, ó. Só por garantia, deixa eu salvar o arquivo aqui para que eu não fique preso no valor infinito, ó. Então deixa eu só limpar aqui esse intervalo. Limpei apenas por questão didática, você já sabe perfeitamente que o nosso comando aqui já limpa essas informações. Então vamos clicar aqui em unir informações, ó. Vamos observar. Não botei ponto de interrupção nenhum, por enquanto. Então simplesmente você vai copiar e colar. E eu também não coloquei um MSG Box para informar que terminou o processamento, perfeito? Isso daqui já a gente coloca. Então vamos aguardar aí. Como eu disse, vai depender do desempenho de cada máquina. E já colou lá os dados, ó. Vamos verificar quantas vezes ele colou. Colou exatamente o que eu queria, ó. Colou lá, ó. 56.588 vezes. Como é que eu sei que isso aqui realmente está certo? Porque eu tenho 301 datas e eu tenho 188 critérios. Se você multiplicar aí, você vai ter o total de repetições que sua máquina vai ter que percorrer. Ou seja, vai ter que percorrer 56.588 vezes. Ah, como é que eu sei se ele trouxe as informações de forma correta? Ó? Vamos aqui, ó, critérios. Lembre-se que eu vou pegar essa informação e vou colar 301 vezes, pois eu tenho 301 datas. Então vamos observar aqui, ó. FAB 1, área 1, primeiro turno, setor 1. Se eu vir aqui na minha guia união, vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos pegar aqui FAB 1. FAB 1. Vamos ver aqui quantas datas tem. Tem exatamente as 301 datas, ó. Repare, ó, deixa eu colocar aqui abaixo para que você veja o contador, ó.
301 datas, ó. Exatamente, ou seja, fez as 301 repetições e está aqui a mesma informação para cada data. Ou seja, eu tenho que repetir as 301 vezes a mesma informação do meu primeiro critério. Lembre-se que eu tenho 188 critérios. Ou seja, eu vou ter que fazer isso aqui 188 vezes para 301 datas. Isso aqui é uma ideia, uma necessidade de um de nossos alunos. E com certeza isso aqui, a você que queira automatizar o seu arquivo, vai lhe dar uma ideia de como, que você teria que fazer para unir informações. Aqui no nosso canal a gente tem inúmeros vídeos como unir informações de inúmeros arquivos, até de informações de arquivos diferentes. Perfeito? Então vamos lá. Se você entender aqui, ó, vamos só entender uma coisa. Suponhamos que eu não colocasse esse cara aqui. Com certeza você ficou na dúvida. Ó, por que ele colocou aqui L igual a 2? Vou recortar isso aqui, ó. Vou clicar aqui no limpar só para que você veja e vamos ver se ele vai fazer o que ele vai fazer, ó. Cliquei unir informações. Vamos lá. Espero não ficar preso no loop infinito. É o princípio das coisas, mas vamos lá ver o que vai acontecer, ó. Observe aí que está percorrendo. Vamos aguardar aí que ele faça a colagem das informações. E colou. Vamos ver o que aconteceu de diferente na nossa macro. Observe, ó. Viu a diferença, ó? 30 de 12 de 2020, mas cadê as informações aqui do lado, ó? Por que ele não colou, ó? Ele não colou simplesmente porque ao chegar aqui na minha linha 188, ó, desse critério aqui, lembre-se que eu tenho 188 critérios. Se eu não colocar novamente ela igual a 2, o que vai acontecer, ó? Ela vai continuar percorrendo aqui, ó, da linha 190, da 191, 192 em diante. Ou seja, eu coloquei novamente ela parte de 2 porque eu tenho que fazer isso aqui para cada critério, ó. Entendeu a lógica? Perfeito? Creio eu que agora na prática você vai entender por que eu coloquei aquele valor retornando para igual a 2, ó. E um outro detalhe importante, por que eu coloquei isso aqui, ó? Data igual a format. Observe, ó. Por que eu coloquei esta informação aqui, ó? Então, deixa eu comentar isso daqui, ó. Vou recortar isso aqui e vamos testar só para que você veja o que vai acontecer também, ó. A mesma situação, vou limpar aqui só para que você veja, para que não fique sobrescrito. Então, deixa eu limpar aqui e vou clicar novamente em unir informações. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos aguardar aí o desempenho da nossa macro. E perceba que é muito fácil se programar, ó. E perceba o quanto ajuda a nossa vida a gente saber programar. Observe, ó, colou a primeira data na minha primeira célula, ó, após o meu cabeçalho. Quando é que ele colou novamente a data? Ó? Colou agora na minha primeira data, novamente colou agora a data de 3/1, ó. Ou seja, essa data aqui, ó, colou essa daqui uma vez, colou essa aqui uma vez também, essa aqui também colou uma vez, ou seja, eu coloquei aquele comando lá exatamente para que ele venha e cole nas demais células, ó, porque ele só vai uma vez aqui nessa guia datas percorrer e pegar essa data, ó. Então, para que eu não fique com essas células em branco entre uma data e outra, que o nosso aluno não pode ter isso para ele, o que eu fiz? Vou desfazer aqui. Eu peguei essa informação aqui da guia data e joguei para dentro desse comando aqui, ó. Dentro da minha coluna C, dentro da minha célula C, da minha coluna 1. Perfeito? Lembre-se que com esse comando aqui eu colo apenas uma vez, ó. Só que eu preciso colar mais 300 vezes. Lembre-se que eu tenho 301 datas. Aqui ele só colou para uma data. Para colar as outras 300 datas, eu preciso desse comando aqui, ó. Se eu não tiver ele vai deixar um intervalo entre a cada 300 datas, ele só vai colar uma vez, ó. Entendeu aí a lógica? Então era isso que eu tinha a agregar a você, ó. Espero que você tenha gostado. O arquivo está disponível na nossa pasta compartilhada. É muito interessante que você seja apoiador do nosso canal para ter acesso aos nossos inúmeros arquivos que a gente cria aqui no nosso canal, beleza? Então todos os nossos alunos fazem parte do nosso grupo VIP no WhatsApp e tem suporte a este material como a outros materiais e, claro, ao nosso curso de Excel VBA módulo 3. Então, a gente está lá no nosso grupo VIP, no WhatsApp, e lá você tem o nosso suporte, perfeito? Então, para ser nosso aluno, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição. E dúvidas, me chame aí pelo meu e-mail que também vai estar na descrição, beleza? Então, aguardo você e eu espero que você tenha gostado. Valeu!